Esse é o algoritmo, tá? do recozimento simulado. A gente recebe a função aqui, né? A função objetivo. E aqui eu estou supondo que a gente quer maximizar. Tá? Então, a gente vai querer maximizar a função, achar o estado cujo valor, né, cujo f de atual seja o maior possível. Tá? E aí a gente começa com passos de tempo aqui. Né? O tempo vai passando, essa é a ideia. Vai de 1 até infinito, né, até um momento que a gente esteja satisfeito. Para cada tempo, vai ter uma função que mapeia, tá? Vai ter uma temperatura naquele tempo. E a ideia é essa função temperatura, ela vai pegar o tempo que está e vai retornar um valor de temperatura. A ideia tá, aqui é que se o tempo for muito grande, a temperatura diminua. Né? Então, você pode estar simulando tanto o processo de aquecimento, quanto aqui no temperatura, né, por tempo. Você está aumentando a temperatura no começo e depois você vai baixando a temperatura. Pode ser assim, ou pode só começar com a temperatura alta e depois baixar. Tá? Então, supondo já, né, que o metal foi aquecido aqui, então você pega, enfim, a ideia é que o tempo vai passando e à medida que o tempo vai passando, você vai tendo uma temperatura diferente. E aí, quando, né, o metal, entre aspas, esfriar o máximo possível, você retorna a solução que o estado encontrado até aquele momento. E agora que vem a questão aqui. Ó. Se no Hill Climb a gente pegava, né, deixa eu limpar o gráfico aqui. Se no Hill Climb em versão maximização, né, a gente sempre pegava o vizinho de maior valor, supondo, né, que a subida da função seja assim, a gente ia pegar, né, o vizinho de maior valor, não ia pegar o vizinho de menor valor. Aqui a gente pega um vizinho aleatório. Ó. Aqui eu estou supondo, né, um caso unidimensional, versão maximização. Tá? Aqui o Hill Climbing pegaria esse vizinho, né, porque é o de maior valor. Já o recozimento simulado, né, aceita como um candidato um vizinho de aleatório. Tá? Então poderia ser o de maior, mas poderia ser um de menor valor. E aí a gente calcula esse delta aqui, o delta de energia, né, que é exatamente a diferença da função objetivo no candidato menos o atual. Então, se a gente está aqui no atual, e esse aqui é o candidato, o delta vai ser positivo. E a gente subiu aqui, né, de energia, vamos dizer assim, melhorou a solução. E se o candidato for esse outro aqui, o delta é negativo, né, a gente piorou. Tá? E aí, se o delta é positivo, não tem segredo, o candidato é aceito. Mas se o delta é negativo, a gente aceita o candidato com uma probabilidade dada por esse número aqui. Tá? E elevado ao delta dividido pela temperatura. Tá? Ou seja, uma solução melhor é automaticamente aceita, mas uma solução pior tem chance de ser aceita, de acordo com esse cálculo aqui. Tá? Porque, supondo, né, que o sucessor escolhido fosse esse ponto menor aqui, então a gente tem uma chance de aceitar ele, na esperança de, depois de estar aqui, né, a gente conseguir chegar num estado, né, ainda melhor do que a gente poderia, né, se fosse só subindo gulosamente. Tá? Então tem uma chance de fazer movimentos que pioram o estado, que vão para um estado pior, justamente com a esperança de, no futuro, não ser tão míope, né, como o Hill Climb. Tá? E agora vamos exemplificar, tá, esses valores aqui, essa probabilidade. Então, vamos supor aqui, vamos supor que o delta deu -2, tá? O estado candidato tem duas unidades pior do que o atual, de acordo com a função f aqui, e a gente está com a temperatura igual a 50. Tá? Aqui eu não vou colocar que é 50 graus, mas só a temperatura é um número, né? Que a função dela é entrar no cálculo dessa probabilidade aqui.
E aí, resolvendo essa conta aqui, substituindo, né, menos 2 aqui, 50 aqui, fazendo o e elevado a isso, o e elevado a menos 2 sobre 50, deu 0,96, que é 96%, olha só. Então, se aqui, duas unidades de diferença aqui é pouco, né, com relação à temperatura, né, e a temperatura de 50, ou seja, a temperatura é muito maior do que a variação de qualidade aqui dos estados. Então, a chance de eu aceitar um estado pior nessa situação é muito alta. E agora, vamos supor, né, que o delta é menos 20, para a mesma temperatura, para a temperatura de 50. Fazendo o cálculo, né, o menos 20 dividido por 50, e é elevado a isso, deu 67%. Então, ou seja, se a diferença, né, se o vizinho é muito pior, né, do que antes era 10 vezes pior, né? A probabilidade não é que é 10 vezes menor, né? A probabilidade tem escala diferente, mas ela é bem menor do que, né, o original. Mas mesmo assim, né, considerando, né, que o vizinho é tão pior assim, ainda tem uma boa chance de aceitar ele, porque a temperatura está alta. Tá? Então, 50 aqui para a temperatura, nessa escala, né, de deltas aqui, da função, né, a temperatura é alta para esses valores. E agora vamos ver o que acontece com a temperatura baixa. Com a temperatura baixa, então, os mesmos deltas aqui, né, supondo, no caso de variação pequena aqui, né? O candidato é um pouquinho pior só do que o atual. Né? A temperatura, em vez de 50, agora é 10. Então, a chance, em vez de ser 96%, você pode conferir nesses cálculos aí do conforto do celular, é 81%. É um pouco menor. A temperatura, então, reduz a chance de eu aceitar temperatura menor reduz a chance de eu aceitar um candidato pior. Só que agora, né, vamos para o candidato que é muito pior aqui, a temperatura de 10. Se antes, né, com a mesma diferença de qualidade aqui e a temperatura de 50, eu tinha 67% de chance de aceitar aquele candidato ruim, tão ruim, né, agora é 13%. Tá? Então, tem bem menos chance de eu aceitar um candidato ruim. Então, olha só que interessante, né? Na temperatura alta, tem muito mais chance de eu aceitar um vizinho ruim, né? Os átomos estão desorganizados ali no ferro, né? Então, tem a chance deles se acomodarem em uma situação diferente. Mas se a temperatura está baixa, não tem mais espaço para os átomos se rearranjarem ali no ferro, né? no metal. E aí, a chance de eu aceitar um movimento que piora a minha função é bem mais baixa. Então, e aí que tem a importância aqui, né, do decaimento da temperatura à medida que o tempo passa. Porque à medida que o tempo passa, supõe-se, né, que eu estou numa situação melhor e com mais conhecimento, entre aspas, né, já balancei bastante ali pelo espaço de estados, e à medida que o tempo passa, né, eu tenho que chegar em algum lugar, né? Tenho que estabilizar para retornar a uma solução. Então, em algum momento, a temperatura tem que baixar, ok? Então, aqui, essa é a ideia do recozimento simulado, e esse é o efeito da temperatura. E agora a gente poderia, né, pensar em uma pequena melhoria aqui para o recozimento simulado, que é o seguinte. Aliás, vou formular como uma pergunta. Qual é uma melhoria para o recozimento simulado aqui? Que a gente inicializa, né, num lugar aleatório do espaço de estados, ok? E a gente vai trocando, né, o atual por um candidato. Se o candidato for melhor, a gente aceita imediatamente, mas se não for, a gente aceita com uma probabilidade. E qual é o probleminha dessa ideia aqui? Pause o vídeo para pensar um pouco. O probleminha dessa ideia é que, se eu, por acaso, vamos imaginar a situação que a gente, né, em algum momento do algoritmo, a gente chegou, né, o candidato era o ótimo global. Então, a gente chegou no melhor ponto de todos da função. Né? A função pode ser complicada ali e tal, e em algum momento a gente chegou aqui.
Só que aí, né, a temperatura, supondo que a temperatura ainda estivesse alta, aí a gente encontra um candidato aqui, e aí com a probabilidade, se a temperatura estiver alta, a probabilidade de aceitar um candidato ruim, né, ela é alta. E aí eu aceitei, né, fui para esse candidato aqui. E aí, desse candidato eu fui para outro, e aí não consigo, tem a chance de voltar pro global aqui, pro ótimo global de novo, deteriora, né? Pode ser que eu perca ele para sempre. Então, uma pequena melhoria aqui que a gente pode fazer é manter, né, sempre o melhor de todos que a gente encontrou, né? Tem o atual, né, mas a gente também manter o melhor de todos só para não ter risco, tá, de perder ele e nunca mais achar. Né? Apesar de que como o fato dele sempre aceitar um vizinho melhor, tem a chance dele retornar ao lugar bom, existe, né? Ela é alta. Mas para garantir, né, que você já esteve no lugar melhor do que todos os outros que você está vendo, é bom você armazenar. Então essa é a melhoria, né? Armazenar o melhor de todos que você teve, né? E aí se você fez a troca, né? Aí você, depois desse se não aqui, se você fez a troca, se o atual foi trocado, você compara ele com o melhor. Se o atual for melhor do que o melhor, aí o melhor recebe o atual. Então, essa mais um condicional aqui para fazer essa verificação, né? Essa pequena melhoria aí do algoritmo.